2. O pecado sexual possui efeito gradativamente destrutivo. Provérbios capítulo 6. O capítulo 6 trata de 3 inimigos que podem destruir uma pessoa financeira, física, moral ou espiritualmente. Compromissos financeiros insensatos, versículo 1 ao 5. Preguiça, versículo 6 ao 11. E lascívia, versículo 20 ao 35. Não é raro uma pessoa cometer pecados desses 3 tipos, pois a preguiça e a lascívia com frequência andam juntas. Quem é facilmente pressionado a ser fiador de outros também pode ser pressionado a fazer coisas insensatas, como, por exemplo, cometer adultério. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Trataremos de Provérbios, do capítulo 6, versículo 1 ao 11, em nosso estudo sobre a riqueza e o trabalho. Os versículos 12 a 19 serão incluídos no capítulo 5, em nosso estudo sobre os perversos mencionados em Provérbios. Nos versículos 20 a 35, Salomão trata do adultério e ressalta o que as pessoas perdem ao cometer esse pecado abominável. Perdem a palavra de Deus, versículo 20 ao 24. Nos capítulos 5 a 7, cada uma das advertências contra o adultério tem como prefácio uma admoestação para dar ouvidos à palavra de Deus. Provérbios 5:1, Provérbios 5, versículo 2, Provérbios capítulo 6, versículo 20 ao versículo 24, Provérbios 7, do versículo 1 ao 5. Ao crer na palavra e obedecer a ela, Deus nos guarda de cair nas mentiras do inimigo. Sem dúvida, os filhos têm a obrigação de honrar pai e mãe. Provérbios 6:20, Provérbios 1:8. E os filhos de Deus têm a responsabilidade e o privilégio de glorificar o nome do Pai. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4. A palavra deve ser guardada no coração, Salmo 119, versículo 11. Pois é do coração que procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. A verdade de Deus também deve controlar o pescoço, pois um homem pode ser tentado a voltar a cabeça a fim de olhar para uma linda mulher com propósitos lascivos. Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. É possível que não tenha como evitar vê-la pela primeira vez, mas é o segundo olhar que se torna problemático. A palavra de Deus na mente e no coração é como um guia que nos conduz pelo caminho seguro e que nos protege de ataques. Também é como um amigo que conversa conosco e que nos aconselha ao longo da jornada. Provérbios capítulo 6, versículo 22. Andamos na luz, pois a palavra é lâmpada. Versículo 23. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 130. Se ouvirmos a voz de Deus em sua palavra, não seremos enganados pela bajulação do inimigo. Provérbios capítulo 6, versículo 24. Ao ler 1 João, do capítulo 1, do versículo 5 ao 10, podemos observar que andar na luz nos garante que ouviremos a palavra de Deus, enquanto andar nas trevas nos faz perder sua palavra. Se desobedecemos a Deus e não praticamos a verdade, Provérbios 6:6, não temos a verdade, versículo 8, e sua palavra não está em nós, versículo 10. Uma erosão gradual da vida espiritual leva da luz para as trevas e, com essa erosão, vem também uma deterioração, uma destruição do caráter cristão. Perdem riquezas. Versículo 25 e 26. Trata-se de uma passagem paralela a
Provérbios capítulo 5, do versículo 7 ao 14. Ver também Provérbios capítulo 29, versículo 3. Pagar um pedaço de pão significa ser degradado ao nível mais baixo possível de pobreza. Lucas capítulo 15, do versículo 13 ao 16. Lucas capítulo 15, versículo 30. Se o adultério resultar em escândalo, processo judicial e divórcio, o custo não será baixo. Nesses tempos de AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, o adultério coloca em risco sua saúde e sua vida. Perdem o prazer. Versículo 27 ao versículo 31. Quando restrito e controlado, o fogo é bom. Serve para nos aquecer, cozinhar os alimentos, impulsionar turbinas e gerar energia elétrica. O sexo é uma dádiva de Deus, mas, assim como o fogo, se não for controlado, torna-se destrutivo. O que começa como calor transforma-se numa experiência ardente, como segurar no colo uma tocha ou andar sobre brasas vivas. Há quem argumente que o sexo é um desejo normal, que recebemos de Deus. Assim, temos o direito de usá-lo mesmo sem casar. É como comer. Deus nos deu o alimento para saciar nossa fome, também nos deu o sexo para desfrutarmos dele quando nos sentimos solitários. Algumas pessoas na igreja de Corinto usaram essa mesma argumentação para justificar suas práticas pecaminosas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. 1 Coríntios 6,13. Mas Paulo deixa claro que o corpo do cristão pertence a Deus e que a presença de um desejo não é o mesmo que o privilégio de satisfazer esse desejo. Versículo 12 ao 20. Salomão emprega uma abordagem semelhante em Provérbios capítulo 6, versículo 30 a versículo 31. Sem dúvida, a fome é uma força poderosa na vida humana. É a única forma de satisfazê-la é alimentar-se. Mas se roubarmos o pão que comemos, estamos transgredindo a lei. Acabamos pagando mais caro por esse pão do que se o tivéssemos comprado na padaria. Sentados na cadeia ou em pé diante de um tribunal, esquecemos rapidamente o prazer de ter comido aquele pão. O adultério é uma forma de roubo, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, versículo 6. Quando o adultério entra no casamento, todos saem perdendo. Perdem seu bom senso, versículo 32. O rei Davi era um estrategista brilhante no campo de batalha e um governante sábio no trono, mas perdeu seu bom senso ao olhar para a esposa de seu próximo e cobiçá-la para si. 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12. Tinha certeza de que poderia escapar impune de seu pecado, mas o bom senso teria lhe mostrado que estava errado. Todos os estratagemas usados por Davi para comprometer o marido de Batseba falharam, de modo que o rei acabou ordenando que ele fosse morto. Sem dúvida, Davi sabia que colhemos aquilo que semeamos, e foi exatamente o que aconteceu com ele, bem nos campos de sua própria família. Perdem sua paz, versículo 33 ao versículo 35. O marido irado usa todos os meios possíveis para se vingar, pois para um marido amoroso
é preferível que o seu vizinho roube seu dinheiro do que sua esposa. Porque o amor é forte como a morte, e duro como sepultura os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. O transgressor não terá paz, e o marido ofendido não aceitará oferta alguma de dinheiro. O adúltero perderá sua reputação na comunidade e poderá, inclusive, sofrer castigos físicos. Sem dúvida, de acordo com a lei, ele e a mulher deveriam ser apedrejados até a morte. Levíticos capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Mas não sabemos ao certo, se essa pena era sempre executada. Na sociedade de hoje, se uma pessoa tem dinheiro e influência suficientes, é possível que consiga sobreviver a um escândalo envolvendo adultério. Mas ainda assim sua vida nunca mais será exatamente a mesma. Quer nesta vida, quer na próxima. Os pecadores podem estar certos de que seus pecados os encontrarão. Entregar-se ao pecado sexual é um negócio que sempre acaba dando prejuízo.